Nós vamos meditar hoje, seguindo aquela sequência de milagres de Jesus, em Marcos capítulo 10, dos versículos 46 a 52. Todos acharam? Então diz a palavra de Deus assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bendito e eterno Criador e Pai de todo aquele que se submete a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Santo Deus, porque o Senhor nos dá esse texto sagrado para que nele reflitamos sobre a nossa condição atual e sobre a nossa história. E suplicamos que o Senhor Deus amado tire de nós toda dúvida, além de que o Senhor também esteja tirando de nós toda distração e possamos, Santo Deus, focar naquilo que o Senhor Deus deseja comunicar a cada um de nós. Em nome de Jesus que eu oro e te peço essas bênçãos. Amém. Quem de nós, na história de nossa vida, não já esteve muito ativo, em qualquer que seja a área de sua vida, mas que hoje está, assim, quase que prostrado, não tem ânimo? Antigamente era muita habilidade, muito gosto por viver qualquer situação, mas ultimamente é só lembrança daquilo que se passou. Comidas, festas, passeios, né? Evangelismo na igreja, amizades, ou seja, uma vida totalmente ativa no passado, mas que hoje está totalmente desativada, por qualquer que tenha sido o motivo. A vida de Bartimeu era praticamente assim. A vida deste homem que estava sentado à beira do caminho de Jericó era praticamente assim. Era uma vida dramática, encerrada debaixo de uma servidão da mendicância, porque ele era cego e inútil para a sociedade. Mas o texto diz que ele já tinha sido são, que ele já tinha visto anteriormente. Nem Lucas, nem Mateus e nem Marcos citam por que ele ficou cego, por que agora ele vivia da mendicância, na miséria quase extrema. Mas o fato é que ele já havia sido são, já tinha a vista sã antes,
mas agora ele estava prostrado. Bartimeu é um exemplo de superação para todos nós. É um exemplo de pessoa que deseja ser curado, deseja voltar ao que era antes, deseja recuperar o que foi perdido. Bartimeu, ao saber que Jesus estava na estrada de Jericó, diz o texto que ele começou a gritar. E quando as pessoas o repreendiam, ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque ele queria ser ouvido, ele sabia que Jesus Cristo era quem podia lhe dar esperança e alegria ao seu coração. Uma pessoa inválida não tem importância. Quem diz o nome dele é somente Marcos, porque Mateus e Lucas, que relatam também essa narrativa, não dão o nome ao cego, somente Marcos. Então, por aí a gente já percebe o quanto que uma pessoa inválida não tem utilidade na sociedade, pelo menos para aqueles que não são cristãos. Para aqueles que são cristãos, reconhecem que, embora uma pessoa seja deficiente, cega, o que for, independente de cor, ela é a mesma pessoa e tem a mesma importância que eu e que qualquer um de nós diante de Jesus Cristo. E quantos de nós, assim como Bartimeu, estamos hoje à beira do caminho, prostrados, amargando uma solidão, uma rejeição, uma angústia, uma tristeza, por termos perdido os nossos referenciais de vida e de vivacidade, de alegria e de esperança. Aquilo que mais nos orgulhava hoje, talvez, não é motivo de orgulho para nós. Assim também uma igreja, irmãos, que no passado era uma igreja exuberante, ou uma família também, ou uma pessoa que no passado já teve dias de glória, que já realizou feitos admiráveis, mas que por conta de se acomodar, quem sabe, naquela situação, hoje encontra-se à beira do caminho, sem os seus referenciais de antes. Jesus, nesse texto, mais uma vez, assim como em outras vezes, ele muda a história de uma pessoa. E quando ele muda a história de uma pessoa, não é só aquela pessoa que é beneficiada pelo seu milagre, pelo seu benefício. Todas as pessoas que estão à sua volta são também beneficiadas, recebem também o benefício de um milagre que é feito com alguém. Jesus não somente dá a vista àquele cego, mas recupera a sua vida social, a sua vida familiar, a sua autoestima, a sua autorreferência, tudo quanto ele precisava para novamente andar elegante e vitorioso, como era possivelmente antes. Essa história nos mostra que Deus age como Ele quer. Deus é soberano, age da maneira que é da sua soberana vontade. Mas essa história mostra também que há algumas reações de nossa parte que nós devemos ter e esboçar para que o milagre possa acontecer. Nós vemos aqui, da parte de Bartimeu, como é que ele reage diante do chamado de Jesus. Uma pessoa que estava prostrada, à beira do caminho, fadada a tristeza, não podia ver, tudo era trevas à sua frente, e como quando ele percebe que Jesus está no caminho de Jericó, ele reage. Reações condicionantes ao milagre. É sobre isso que nós queremos pregar nesta noite. Quais são as ações referentes ao milagre que nós desejamos da parte de Deus e que nós precisamos ter estas reações para que esse milagre possa acontecer? Imaginem só se Bartimeu, ouvindo que era Jesus, não reagisse, não gritasse, não fosse intransigente com aquelas pessoas que o queriam calar e repreender. E se ele não gritasse mais e mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o milagre não aconteceria. Então, ao que parece, esse texto nos mostra que existem algumas reações que são condições para que o milagre aconteça.
que reações são essas de acordo com esse texto? Além de acontecer muitas outras na história da nossa vida, que nós devemos reagir, nós devemos ter atitude, nós devemos sair do nosso ostracismo, do nosso lugar de comodismo, e ter uma atitude para que o milagre de Deus aconteça em nós. De acordo com esse texto, nós vemos que Bartimeu não deixou o quê? A oportunidade passar. Imagine só, irmãos, Bartimeu estava sentado à beira do caminho na estrada de Jericó. Havia duas cidades chamadas Jericó, aquela das quais as muralhas caíram no tempo de Josué, e uma outra Jericó lá no outro perto, mas ele estava mais próximo da cidade abandonada, Jericó. E diz esse texto que ele ouviu que era Jesus. Ora, um cego, ele tem uma acuidade auditiva muito maior do que qualquer um de nós, porque a gente confia na visão, e aquilo que a gente vê, a gente atesta como verdadeiro ou falso. Mas, quando Bartimeu, que está ali à beira do caminho, que passava muito poucas pessoas, porque era uma cidade antiga, quase ninguém se interessa por ir numa cidade antiga, então, o que é que ele faz? Ele começa a ouvir o que Mateus diz lá no seu livro, que diz que ele ouviu o tropel da multidão, ou seja, aquela zoeira de pessoas batendo os pés, aquele converseiro, porque o texto diz que ele ia com seus discípulos, mas com numerosa multidão. Pessoas iam juntamente com Jesus, porque iam para a festa de Jerusalém da Páscoa, que ocorreria uma semana depois. E Bartimeu, ouvindo aquele tropel, aquela barulheira de pés, de pessoas caminhando e conversando, diz o texto que ele ouvindo que era Jesus, o Nazareno. Olha como Marco coloca detalhes, porque havia outras pessoas com o nome de Jesus também, assim como havia outros Tomé, outros Lucas, outros Tiagos, mas ele atestou, e a sua audição prestou muita atenção, que era Jesus, o Nazareno. Era este com quem ele precisava se encontrar para que o milagre acontecesse na sua vida. Ele ouvindo que era Jesus, o Nazareno. Agora sim, esta é a oportunidade que não pode passar na minha vida. Eu tenho ouvido que Jesus, o Nazareno, ele andou sobre o mar, ele limpou os 10 leprosos de uma só vez, ele já ressuscitou a Lázaro, né, o seu amigo. Ele também ressuscitou o filho de uma viúva em Naim. Ou seja, Jesus é o filho de Davi, é o Messias esperado, conforme cantamos aqui. Então Bartimeu, sabendo disto, essa oportunidade que não pode passar. Sabe lá quando é que Jesus de novo vai passar numa cidade velha, caindo aos pedaços como essa? Então ele não podia deixar passar aquela oportunidade. Interessante, irmãos, que quando eu entrei na Marinha, quando eu fiz a inscrição e passei no concurso em 1980, era um garoto, muitos aqui não tinham nascido ainda, né? Isso há 42 anos atrás. O que aconteceu? Eu fui fazer os exames, passei no concurso e fui fazer os exames. E ali lá no Genipapeiro, ali onde tem um conjunto da Marinha, eu fui lá. Era um adolescente, jovem já, 17 anos, quase completando 18, e todo esperançoso para ir para a Marinha. O que aconteceu? Na hora do exame médico, o médico dentista me reprovou. Eu tinha um dente que estava cariado. Olha só. E me abateu uma tristeza, mas alguém disse, mas se ele fizer a restauração, aí o médico disse, sim, se ele fizer, ele entra aqui na lista. Eu disse, eu faço. Olha só, o que uma palavra só pode decidir na vida de uma pessoa. Onde eu estaria se não tivesse ido para a Marinha? A minha história toda poderia ter sido mudada. Eu não casaria com Madalena, eu não era avô de Catarina, eu não era pai de Betânia. Sabe lá onde eu estaria? Poderia até estar melhor, mas eu agradeço a Deus, porque eu disse, eu quero, eu faço. Olha só, uma oportunidade que não podia passar. Alguém levantou essa questão de poder restaurar o dente, e disse, eu quero, eu faço. E aí ele colocou meu nome na lista de novo.
E 3 meses depois eu estava viajando para Rio Grande do Norte, e lá me formei marinheiro. Bartimeu era um cego, mendigo. Marcos faz questão de dizer que ele era mendigo, vivendo essa vida totalmente miserável. Mas ele ensina também que há muitas pessoas em piores condições do que nós. Tem gente, irmãos, que não tem a vista, tem gente que não tem o pé, tem mulheres que não têm o seio, tem pessoas que andam com os braços, tem pessoas que não têm os braços, mas têm as pernas, escrevem, dirigem com a perna, faz comida com a perna. Vocês já viram tudo isso aí? Existem muitas anomalias e doenças, enfermidades que prostram as pessoas, e muitas vezes olhando para nós, a gente percebe o quanto nós somos privilegiados, o quanto Bartimeu nos ensina com relação àquilo que ele quer para restaurar a sua vida, e não somente na questão física, mas também na questão emocional, na questão espiritual, na restauração daquilo que foi perdido, daquilo que nós antes éramos exuberantes, praticantes, ativos, comprometidos, mas que hoje não temos mais aquele ânimo. O teólogo, comentarista bíblico alemão, Adolf Pohl, ele diz assim, que Bartimeu não podia perder aquela oportunidade. O que é que ele diz? Jesus estava indo para Jerusalém, ele marchava resolutamente para o Calvário, era a festa da Páscoa. Naquela mesma semana Jesus seria preso, julgado, condenado e pregado na cruz. Era a última vez que Jesus passaria em Jericó. Imagine se Bartimeu, talvez com vergonha da sua doença, ele se calasse, se deixasse ser notado por Jesus, e ele não fosse a gritar com toda a força do seu peito para que Jesus o notasse. Mas ele reagiu, ouvindo que era Jesus, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando alguém quis se intrometer, dizendo que ele se calasse, porque muitas vozes, muitas pessoas procuram atrapalhar a vida daqueles que querem se aproximar de Jesus, então ele disse não, cada vez gritava mais. Surgiu a oportunidade, então, amados irmãos, de Bartimeu recebeu o milagre. Reações condicionantes ao milagre, não deixar passar a oportunidade. Quantos têm oportunidade, mas não se lançam em favor de si mesmo, em favor de sua família, em favor de alguém que está à sua volta. A oportunidade de Jesus fazer o milagre em mim, e as pessoas então perceberem a mudança de vida, de como eu agora sou comprometido com o meu Pai eterno, com Deus, mas por conta de um comodismo, por conta de, às vezes, a ser trabalhoso, a gente não reage. Isso traz prejuízo profundo para toda a nossa vida. Surge a oportunidade de alguém estar orando diariamente por alguém, aqui na igreja, escrever o nome no papel da minha família, dos meus entes queridos, de um vizinho, que pode até me perturbar, uma pessoa que não é meu amigo, mas eu coloco o nome dele para alguém da igreja estar orando, e sabe lá o que Deus pode fazer durante o ano na vida daquela pessoa. Ele pode tornar-se um crente, um servo de Deus, uma mulher agradável, um adolescente respeitoso. Por isso, amados irmãos, não perca a oportunidade de colocar o nome de alguém para que eles possam receber o milagre de Deus. Muitos não oram especificamente, irmãos, por um casamento, por um conserto na vida, não oram pelo país, não oram pela igreja, por irmãos difíceis, faltosos, problemáticos, desviados, mas Bartimeu nos ensina que nós não devemos perder a oportunidade. Toda oportunidade presente a gente deve abraçar. Por outro lado, aos que estão buscando, irmãos, na igreja, nos cultos, são empenhados, são pessoas que buscam a comunhão, pessoas que estão nas quartas-feiras orando, buscando ao Senhor. E lá em Mateus capítulo 7, de 7 a 11, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-lhes-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Quem é que acha? Quem busca. A porta abre para quem? Para quem bate.
É assim que o Senhor Jesus nos ensina. Bartimeu gritou, grite também, irmão, reaja, porque o milagre acontece quando a gente reage, quando a gente responde, quando a gente vai a Jesus. Reações condicionantes ao milagre. Primeiro, não deixar a oportunidade passar. Segundo, de acordo com esse texto, pode até ter outras palavras que a gente pode colocar aqui, mas é ir a Jesus sem bagagem. O que é isso? E a Jesus sem nenhuma carga, sem nenhum peso. Foi o que Bartimeu fez. Aquele homem acostumado com a sua capa, uma capa certamente fedida, uma capa empoeirada, rasgada, quem sabe. A gente não está lá mais um mendigo, uma pessoa que não tem condição de ir na Riachuelo para comprar uma roupa. Ele usa uma roupa que lhe é doada o quanto ele pode. E ali estava ele com a sua capa, mas diz que quando Jesus chamou ele, quando lhe avisaram, olha, ele te chama, levanta-te, diz que ele lançou de si aquela capa e foi ter com Jesus, de um salto. Imagine uma pessoa sentada à beira do caminho assim, ó. Eu não sei como Bartimeu saltou, mas a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, que ele de um salto, eu não tenho condição de saltar do jeito que eu estou aqui, mas no mínimo ele se ajeitou e pulou. Eu vou até ele me chama. Então é assim, não deixou passar a oportunidade, e foi a Jesus sem a sua capa, aquilo que talvez pelo seu mau cheiro podia até tirar a concentração dele, e a de Jesus Cristo também, porque existem algumas coisas em nós que estão atrapalhando a nossa comunhão com Deus, mas o importante é que ele de um salto se levantou e foi ter com Jesus, sem aquela bagagem antiga, foi puramente Bartimeu, foi com esperança, com alegria, com entusiasmo. Quantos, amados irmãos, também de nós, olha como a palavra se aplica a nós, com Bartimeu nos ensina as lições grandiosas. Quantos de nós também saltamos assim, no nosso encontro primeiro com Jesus, na nossa conversão, tudo era alegria, deixamos os nossos fardos, nos despimos de uma bagagem pesada que carregávamos, dos nossos medos, a resistência à igreja, incredulidade e tudo mais. Essas coisas que atrapalhavam agora, tudo era alegria, culto, escola bíblica dominical, o primeiro amor existia no coração de muitos irmãos, e não faltavam, não inventavam enfermidade, doença, vinham para a casa de Deus, iam para os eventos da igreja, e evangelizavam, mas com o passar do tempo, irmãos, parece que a bagagem novamente começou a pesar nas pessoas. Hoje não tem mais salto, parece não estar mais com a alegria de antes, tudo agora é um peso, é pessimismo, parece estar prostrados e estagnados, muitos. O rosto de muitos cristãos é fechado, dificilmente se consegue esboçar uma alegria, quando a alegria é fruto do Espírito, é uma condição permanente na vida do crente, do cristão, que foi alcançado por Jesus, cristãos que Jesus chamou, que foram ter com Jesus, mas infelizmente por conta de circunstâncias adversas, as pessoas não sabem lidar com elas, e passam a viver tristes, pesarosos, como se estivesse sempre em luto, não tem alegria cristã, não dão aquele sorriso de orelha a orelha. O cristão é aquele que ri de graça, né? Mas muitos não são assim, espontâneos, porque dentro existe sempre algo que impede, talvez o rancor de alguém, talvez algo com o qual a pessoa não sabe lidar, e tudo é tristeza, tudo é luto, é luta, e vive assim, qual Bartimeu antes do seu estado de encontro com Jesus. Mas há muitos irmãos que, embora e apesar de viverem assim, mas quando num futebol, numa torcida, num time, num Flamengo, num Vasco, num Botafogo, num Sampaio, num motoclube, saltam de alegria, mas falta esta mesma alegria com a vida cristã.
Bartimeu lançou de si a capa, suja e esfarrapada, seu único bem, a sua bagagem. Há cristãos agarrados ainda à velha capa, seu conhecimento, autossuficiências, bens, prestígios, talvez dinheiro que tenha, ainda pesa para que a pessoa seja totalmente livre para ir a Jesus Cristo. Sua autossuficiência, costumes, amizades, críticas para com todos, com tudo e com todos. A igreja pode até não ser o que a gente gostaria que fosse, mas há muitas áreas da igreja que são totalmente ativas. Então, é preciso a gente entender que nem tudo é como a gente quer, nem tudo é como a gente espera, e a gente deve lutar e se inserir no contexto para ser alguém que seja um agente transformador. Bartimeu lançou de si a capa. É preciso responder ao chamado de Jesus sem os fardos. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se faz novo. O cristão é alegre, não carrega fardo, ele deixa tudo que é inservível, imprestável, que só servia na vida antiga, para trás. Jesus pode fazer muito maior, até cego enxerga isso, mas há quem não deseje se desprender de sentimentos, de companhias que são prejudiciais, de amizades que tiram da igreja, de práticas polêmicas. Há pessoas que se sentem inferiores, há pessoas que se sentem superiores. Tudo são cargas, irmãos, que prejudicam a nossa ida até Jesus. Outras pessoas são narcísicas, só eles que o mundo gira ao seu redor. Eles são as melhores pessoas do mundo, se sentem protegidos por coisas às vezes até bizarras, que são prejudiciais, coisas que só têm utilidade na velha vida, que só trazem pesar e tristeza para alguém que está em Cristo. Mas o cristão, ele se desfaz desses fardos. E aí Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Olha como Jesus faz algumas perguntas que às vezes para nós parece sem sentido. O que é que um cego quer? O que é que um doente quer? O que é que um faminto quer? O que é que uma pessoa que não tem roupa quer? É aquilo que lhe falta naquela hora. E ele disse acertadamente: mestre, que eu torne a ver. Isso significa que ele já tinha tido a sua visão sã anteriormente. E ele disse: mestre, que eu torne a ver. A natureza da pergunta, ela parece assim, quase infantil. Ora, o que quer que eu faça? Mas Jesus muitas vezes nos testa, com perguntas, com situações, porque há pessoas que vivem em função de outras, há pessoas que ajudam tantos outros e não se ajudam, há pessoas que se doam a sua aposentadoria, o seu tempo, cuida de filho dos outros, e não cuida de si mesmo. A sua saúde está sendo tragada, a sua vida está sendo diminuída, está vivendo insuficientemente, porque ajuda tanto os outros e não ajuda a si mesmo. Por isso a pergunta: que queres que eu te faça? E ele disse: mestre, que eu torne a ver. Porque se eu for curado, se eu ver novamente, se eu ajudava alguém com essas migalhas que eu recebi aqui, com essas esmolas, agora eu trabalhando, eu vou ajudar muito mais. Uma pessoa curada pode ajudar outro muito mais do que se ela estiver doente. Eu li um livro de um filósofo chamado Rollo May. Ele é psicólogo cristão e filósofo americano, e o livro era O Homem à Procura de Si Mesmo. Naquele livro ele diz que muitos de nós perdemos um pouco do nosso ego. O ego é aquilo que está em nós, que nos faz sentir, não importantes, superiores, mas naturalmente pessoas prontas. E muitos de nós perdemos isso. É por isso que nós nos dedicamos tanto aos outros, muitas vezes, há também os que não se dedicam, aos que são narcisistas, que só cuidam de si mesmo. Mas nesse caso ele estava tratando de pessoas que se dedicam muito aos outros, criam filhos dos outros, criam netos, criam isso, criam aquilo, e não cuidam de si mesmo. E Jesus disse lá em Marcos capítulo 12, 31, o segundo e grande mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós não teremos condição de amar o nosso próximo se não amar a nós. Nós temos que amar a nós em primeiro lugar, e depois o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse então: que eu torne a ver.
eu quero ser curado, porque eu posso retomar a vida que eu tinha antes, eu posso novamente ver minha esposa, ver meus filhos, eu posso trabalhar, sustentar o meu lar, eu posso ajudar alguém, se eu estiver vendo. Como é que Jesus restaura não só a vista em si, mas também aquilo que a pessoa pode fazer. Talvez você já foi alguém que sonhou, já construiu, já amou, já foi útil, prestativo, foi usado, disponível, já foi ativo na obra de Deus, já foi uma pessoa de oração, cheio de fé, pessoa com quem o pastor podia contar, já foi um obreiro fiel, já enxergou com os olhos da fé. E hoje, como está? Como estamos nós? O que te levou a viver dramaticamente como Bartimeu, na posição de cego, como ele estava, inútil, imprestável, desprezado, sem perspectiva? Muitos de nós estamos assim em alguma área da nossa vida. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, você permanecerá agora sem luz, você permanecerá na obscuridade. Então, as reações condicionantes ao milagre é, primeiro, não deixar a oportunidade passar. Depois aí é Jesus sem essas cargas, sem esses pesos, sem essas manias, sem esses anseios, sem essas vontades, sem desejos prejudiciais, que não podem ser apresentados diante de Jesus quando a gente vai a Ele. Só pode ser apresentado diante de Deus em oração, para que Deus tire de nós, assim como Ele lançou de si a capa. Mas também outra reação condicionante ao milagre é seguir a Jesus por onde for. O último versículo diz que então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Irmãos, toda aquela pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus, que foi chamado por Jesus, que Jesus lhe falou algo à sua vida, ao seu coração, e que ele foi transformado de alguma forma, não pode nunca mais viver sem Jesus. Ele segue Jesus estrada afora. A tua fé te salvou. As reações de Bartimeu na expectativa do milagre foram demonstrações de fé. Jesus, filho de Davi. A fé é um instrumento. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O crente cheio de fé, ele exala o bom perfume de Cristo. Ele reconhece o milagre da salvação, evita contendas, evita intrigas, ele busca paz, se empenha por alcançar. Ele é uma pessoa agradável, até para se aproximar das pessoas que não conhecem a Cristo, para transmitir o Evangelho. A partir do milagre da conversão, o crente passa a seguir Jesus estrada fora, porque o seu ensinamento é este, que nós devemos ser cristãos, com práticas cristãs coerentes com a Bíblia Sagrada. E diz que Bartimeu, depois da sua cura, da sua restauração, do seu encontro com Jesus, ele seguia Jesus estrada fora. O que isso nos diz? Não é só na igreja, não é só quando a gente ora, é por onde a gente for, onde Jesus estiver, estaremos nós também, a partir do milagre da conversão. Tem gente que vem do trabalho, irmãos, que vem direto para a igreja, vocês sabem disso, quarta-feira. Tem gente que gosta muito da igreja, é apegado não só aqui, mas em outras congregações. Pessoas que vêm ainda com a farda do trabalho, porque não quer perder a oportunidade da oração. Ele quer seguir Jesus por onde for, a cada palavra que ele recebe, é algo que o estimula mais a viver a vida cristã. Tem gente que é sempre disponível, não inventa doença, são pessoas que Deus usa, são instrumentos sempre presentes, disponíveis, assim como diz a palavra, lá em 2 Timóteo, que a gente deve ser obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 1 Coríntios 15, 58, que é o versículo primoroso do presbítero Gabriel, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão, porque por onde a gente for, seguindo Jesus estrada fora, no trabalho, na faculdade, no nosso lar,
no jogo de futebol, nas nossas atividades, o nosso testemunho, o nosso trabalho não é vão no Senhor. E Deus usa essas pessoas que são instrumentos. De vez em quando essas pessoas são chamadas para orar pelas famílias, são chamadas para dar um conselho, enfim, para vivenciar as práticas cristãs. Mas, irmãos, não importa, concluindo, não importa o que foi perdido. Bartimeu perdeu a visão, algo vital. Um dos órgãos, ele agora só tinha 4, não são 5. Visão, audição, olfato, que mais? Tato. Qual é o outro? Paladar. Agora só tinha 4. Era um deficiente em muita necessidade. Perca a sua audição, você vê a diferença que faz. Perca o tato, não sinta. Não permita, eu quero dizer, que a lepra alcance o nosso corpo todo, a gente não vai sentir nada. Cai aquela água fervendo no nosso pé, a gente não sente. Então faz uma diferença tremenda, que pode tirar até a nossa vida. E Bartimeu era alguém cuja vista ele não tinha. Mas para nós não importa, amados irmãos, o que a gente perdeu. O que foi arruinado por conta até de uma falta de cuidado nosso. Não sabemos em que caminho Bartimeu se envolveu para perder a visão. Se foi uma briga, se foi um ácido que caiu na sua vista, o que tenha sido. Assim também para nós, não importa o que nós perdemos, o que foi arruinado, o que foi destruído em nossa vida, ao que era vital, luto, saúde, pessoas, nós podemos, na presença de Jesus, ser restaurados. Um verdadeiro encontro com Jesus pode trazer de volta o sentido e o prazer de viver, aquele ministério, aquela alegria, aquela vida de oração, aquele desejo de estar na casa de Deus, aquele fogo do alto para evangelizar, para levar a palavra de Deus a outras pessoas, para abrir a porta do lar, para a igreja entrar. Se isso perdido foi, isto pode ser restaurado. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para as vossas almas. Olha só o que significa ir a Jesus, vinde a mim. A pessoa terá descanso para a alma cansada, para a alma preocupada, para a alma endividada, para a alma destruída. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, está com peso, e eu vos aliviarei. Vamos aplicar isso em nossa vida? Assim, nós precisamos olhar para nós mesmos e reconhecer o que foi perdido com o tempo, por conta de um descuido nosso. E lá em Provérbios capítulo 3, de 5 a 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Segundo, as Escrituras nos garantem que Deus é o Deus da restauração. Não há leite derramado para Deus. Quem é o oftalmologista daquele tempo que poderia dar a Bartimeu a vista? Nenhum. Nem hoje. Com todos os recursos da medicina, pode até acontecer um transplante de córnea, coisas assim, mas naquele tempo não. A sua vista foi recuperada. Então as Escrituras nos garantem que Deus é o Deus da restauração. Seja o que tenha sido perdido e arruinado, destruído por nós ou por outro alguém, Deus pode reconstruir. Salmo 139 diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são obras admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Ou seja, para Deus não há impossível. Terceiro, precisamos confiar em Deus, em sua palavra, e nos dispor, e ter reações condicionantes ao milagre, para que ele aconteça. Lá em Hebreus capítulo 4, 16, diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança,
a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Amém.